Eu sou arquiteta de formação, portanto, à partida até nem teria nada a ver, não é? Não teria que lidar com muitas crianças, em princípio. Não, tinha que lidar com muitas famílias, Sim, não é? isso sim. Isso sim, e com todo aquele sistema também que às vezes também não era fácil. Mas, e muito satisfeita, sem dúvida, tudo a correr lindamente e portanto, supostamente eu estava no caminho certo. Até que fui mãe, não é? E portanto... E o caminho mudou um bocado. Traz-nos muitos desafios, sinceramente. E principalmente uma das minhas filhas, em que vivemos situações muito complicadas e principalmente sem respostas, à procura por todo o lado e a ir ver todos os especialistas e mais alguns, e senhores doutores, professores e tudo e mais alguma coisa. E a verdade é que nós não conseguíamos aquele apoio que se calhar nós pais precisávamos, principalmente isso. Porque lá está, a forma como nós lidamos com as coisas, isso passa para eles, não é? E, portanto, se eu vivia uma ansiedade por não saber o que é que a minha filha podia ter ou por não conseguir ajudar, essa minha ansiedade também passava para ela e nunca iria ajudar, muito pelo contrário, não é? Porque eles sentem muito mais do que qualquer... alguma coisa que a gente possa verbalizar, eles leem-nos perfeitamente, não é? E, portanto, nós podemos estar a dizer que está tudo ótimo, mas por dentro estamos-nos a consumir, é isso que eles vão sentir. E, principalmente, aí sentem incongruência, que ainda é pior. E, portanto, depois de pesquisar tanto, de facto, eu própria fizeram-me um processo de coaching e que, de repente, eu mudei a minha maneira de estar, a minha percepção perante o que estava a passar e perante a minha filha. E isso fez toda a diferença, Catarina. Isso foi assim, de repente eu parecia mudar que... de vida. Mesmo. E depois pensei, isto tem que haver para crianças, por favor. Porque mais do que nós carregarmos todas estes São eles pesos... que não sabem ainda como carregar. Exatamente. E mais do que não saber é, para que carregar? Porque é que não tentamos prevenir? É um bocadinho ir a priori, não é? Quase que vamos aqui ajudá-los a saberem lidar, porque ainda por cima estamos cada vez mais num mundo em que os desafios são constantes e são muito rápidos, não é? E são muito competitivos. E, portanto, dá-lhes logo esta bagagem. E pesquisei por todo o lado, vou ser sincera, andei aí à procura e a ver o que é que havia, o que é que não havia. Encontrei no Brasil, eles de facto estão um bocadinho mais desenvolvidos na área do coaching do que nós. Vou ser sincera, na altura fiquei assim um bocadinho, será que... Será que isto é mesmo assim? Exato, será que isto... fui lá, porque nessas coisas, é para desconfiar, então vamos lá e vamos ver o que é e como é que funciona, e estou tão apaixonada que ainda agora terminei no domingo à noite de dar eu a formação cá. Uau. Portanto, isto depois foi em crescendo, porque depois comecei a ver os resultados em casa, não é? Claro, isso é logo a primeira coisa, nós temos primeiro que nos desenvolver a nós. Claro, não Primeira podemos trabalhar coisa. nos outros se não trabalharmos em nós. Exatamente, porque senão nem percebemos o impacto que as coisas têm. E depois comecei de uma forma muito informal. Olha, ajuda-me, porque viam as diferenças, não é? Principalmente na minha filha. E, espera, mas o que é que tu fizeste? O que é que aconteceu? O que é que... E comecei a ajudar assim de uma forma muito informal, até que... E tenho que agradecer ao meu marido, porque de facto foi ele que me pôs um bocadinho entre a espada e a parede. Avanças ou não avanças? Exato, ou uma coisa ou outra, assim não dá. E foi fácil, foi mesmo muito fácil decidir e estou quase há cerca de 3 anos nesta área. Sou a primeira cá em Portugal e tive a felicidade mesmo de, ainda agora esta semana, então, estar a dar a formação a novos Kid Coaches, que é ótimo. Portanto, já tenho assim mais braços para poderem chegar a mais famílias, em mais escolas. E é mesmo uma paixão, porque nós vemos a diferença que faz quando nós, de facto, olhamos para uma criança e mais do que lhe dizermos o que é que ela tem que fazer ou o que é que para nós nos parece bem, é nós acreditarmos e dizermos, então, como é que tu podes fazer? E isso faz toda a diferença, porque ela sente que está a ser ouvida, dá-lhe confiança, porque ela sente, ok, então afinal, aquilo que eu digo, aquilo que eu penso é válido e tem importância, não é? E além disso, depois tem resultados, portanto, coisa mais simples e mais maravilhosa, não é? É impressionante o crescimento rápido em que estas crianças conseguem... Eles são muito mais rápidos do que nós adultos. Sim, muito mais. É fantástico, é verdade. A sério, eles não têm filtros. Aquilo é assim, de repente, quando nós lhes demos, por exemplo, ok, então agora imagina-te a conquistar essa situação, ou vai lá. E aquilo para eles é tão fácil, é tão bonito. Quem desgerá a todos. Mesmo. É tão bonito de ver que os resultados são muito rápidos, são mesmo muito imediatos. E é isso que é fantástico, é ver que
nós realmente podemos ajudar de uma forma muito eficaz, de uma forma muito tranquila, porque depois ainda por cima eles quase que sentem assim mais importantes. Eu tenho um coach, eu tenho um treinador só para mim. Não. Exato. Eu tenho crianças, porque como é óbvio é confidencial, não é, os processos, e então eles dizem logo, a minha mãe não é para saber nada. Eu, tá bem, não tem mal, eu só conto aquilo que tu me deixas. E então é muito giro. Sendo que as pessoas aceitaram essa ideia, por não ser algo talvez tão falado. Agora já estou a falar muito mais de coaching, mas deste espectro, desta área em si. É assim, esta área, eu para ser sincera, eu conheço mesmo muito pouca gente e as poucas pessoas que conheço até foi exatamente de eu estar a dar formação, não é? E as pessoas ficam assim um bocadinho curiosas, até, deixa-me lá ver, é uma coisa diferente. Depois, infelizmente, nós sabemos ainda há um pouco o preconceito do psicólogo também, apesar de que são coisas completamente distintas e até funcionam muito bem em conjunto, que é muito engraçado, porque pode ser realmente um complemento muito grande. Ou seja, se for uma situação só de psicologia, nós nem intervimos, não é? Mas se já estiver a ser acompanhada, aí sim podemos acelerar e muito o processo. E, portanto, isso tem resultados fantásticos. Eu trabalho com crianças em casas de acolhimento e, portanto, eles têm, claro, os seus técnicos todos a trabalhar com eles, mas os resultados são, assim, qualquer coisa de fabuloso, de tanto de poder voltar para a família. Portanto, é assim mesmo muito gratificante. E as pessoas começam a ver realmente que, isto afinal é mais ativo, afinal traz resultados, eu vejo as diferenças. E depois tem sido muito de boca em boca, porque, o meu filho também tem isto, o meu filho também, por exemplo, também não está minimamente motivado para os estudos, não é? Isto então agora durante a pandemia, se às vezes já não estavam, ainda ficou Agora pior. ainda pior, sim. Não é? Outra coisa então que surgiu imenso foi a nível das tecnologias, está cada vez mais agarrado aos jogos, às Playstations e Instagrams, essas coisas todas. E eu já não sei o que é de fazer, já não consigo tirá-lo de lá, já não... E são coisas que aparentemente parecem-nos quase que normais. Nós acabamos por... olha o meu também, não é? Aquele comentário, isso acontece a todos, ó. E porquê? Não é? Se nos estraga o ambiente, se nos desgasta brutalmente, principalmente, não é? Aquelas rotinas, aquela coisa de chamar o tempo todo para ir para o banho, para ir para a mesa, para fazer as coisas. Eu já te disse 30 vezes e a certa altura já está tudo aos gritos. Portanto, são coisas que aparentemente podem ser simples, mas a verdade é que desgastam muito, principalmente as relações familiares. E podem ser alteradas, sem dúvida. Principalmente então quando começa a vir a pré-adolescência, Essa fase fantástica. E Catarina, é porque eles estão-se a descobrir, não é? Eles estão a ver, ok, isto era dos meus pais, o que é que agora é meu? Como é que eu me vou afirmar? E se eles tiverem esse caminho, não é? Se tiverem essa ideia de que eu não sou mais um no armário, como nós ainda por cima temos essa expressão, não é? A idade do armário, é verdade. É que é tudo muito pejorativo, quando pode ser a idade mais bonita. Se nós nos lembrarmos da nossa, não é? Foi ou não foi uma altura de descoberta e de que foi quando vivemos as grandes aventuras, as grandes paixões. Então isso não é tão bom, não fica para o resto da vida. Então mas é aproveitar e tirar deles, porque eles quando são ouvidos, são assim... têm tanto para dar e tanto para dizer, sinceramente. Então, e nesta nova fase que estamos a enfrentar, ontem começaram, ainda vão começar ao longo deste mês e do próximo, aulas, este mês é um mês de novos inícios. Como é que vai ser agora e o que é que se pode ajudar? É assim, em termos muito práticos, eu acho que tem a ver exatamente em conversarmos com eles de quais são as expectativas. Para nós não irmos a pensar que isto vai ser, lá está, igual ao que estava, não é? Ou até com medos sem serem necessários também, porque às vezes também passamos muito nós próprios, eu acho que ninguém está seguro, não é? Sim. Andamos todos aqui também um bocadinho a ver como é que vai funcionar. Pode acontecer, sim. E depois ainda por cima temos sempre estes números a aumentar todos os dias e então também nos retraímos ou pensamos, e agora como é que vai ser? E depois, a partir dos 10 anos é máscara, depois já não é máscara, depois também as regras mudam todos os dias. Pois. Ou seja, tudo isso nos dá aqui um desequilíbrio, não é? Que nós próprios, também pais, temos que pensar como é que eu quero ajudar o meu filho a enfrentar esta fase. Porque a verdade é que está tudo ansioso para voltar ao trabalho, para voltar a sair, para voltar a conviver. Um pouco aquilo que tinham antes. Exatamente, só que é fazê-los ver, está bem, então nesta situação, sem sabermos o que temos, portanto, ir já com essa premissa, não é? Sem aquela coisa de que nós controlamos, nós aqui não controlamos nada, portanto, vamos aceitar isso.
Então, como é que eu, perante essa incerteza, e isto perguntar aos filhos, não é? Como é que tu te queres sentir? E tu, para te sentires assim, o que é que tu podes fazer? Empoderar a criança ou o jovem a perceber que realmente pode dominar aquilo que lhe vai acontecer dentro da incerteza. Não se sentirem tão perdidos. Pensarem que, de alguma forma, o que ressoa neles, eles controlam. E isso é fantástico, porque era o que eu dizia, até eu fiz bastantes sessões com pais para ajudar até nesta comunicação com a escola e tudo, quando isto tudo começou, era o que eu lhes dizia, mais do que medo ou este receio todo que nós estamos a ter, vejam isto como um desafio. Vamos aproveitar para gerar Inventar neles... a vida. Mas nós temos que ver o que é que nós... Quando é que nós aprendemos mais? Não é com os erros? Sim, e com os desafios. Não é? Não é no ramo-ramo que se aprende alguma Exatamente, ou coisa. nas grandes alegrias, ou não. Por isso, vejam isto como uma oportunidade de desenvolver autonomia, responsabilidade. Nós agora, eu, por exemplo, a do meio, ainda por cima mudou de escola. Sim, fico com o coração pequenino, tenho que ser sincera, não é? Fico a pensar que eu não vou poder acompanhar, não vou poder ver o que é que se passa. Não sei bem. Exatamente. Mas o que é que eu estou a desenvolver nela? Não é a capacidade dela conseguir ser independente, de ir lá sozinha, De conquistar. Exatamente, de lhe dar a ela essa confiança. Então vamos ver isto pelo lado, por esse lado, não é? Porque há sempre bom e mau em tudo. Agora depende para o lado em que nós olhamos, não é? E isso é que eu acho que é importante, sem dúvida, nesta fase. E acha que os pais devem procurar, se não conseguem, se não sabem como sair desta situação, procurar uma ajuda? E se sim, o que é que eles têm que ter como mente aberta para tal? Porque estávamos a falar um bocado dos preconceitos que estão para com este tipo de áreas ou de profissões. Assim, é muito simples, sinceramente, Catarina. É estar aberto a... eu vou tentar algo diferente. Pronto. Ou seja, nós para termos resultados diferentes do que aquilo que já vimos a ter, o que é que a gente precisa de fazer? Coisas diferentes. Pronto, é fácil, certo? E, portanto, é o que eu digo. Os processos dão trabalho? Dão. Mas é o trabalho que a própria pessoa se propõe, ou a própria criança. Eu não digo à criança o que é que ela vai fazer, eu não digo àqueles pais, agora isto é que é certo. Eu não sei. Aquela família, aquela criança é que vai descobrir a forma melhor de lá chegar. E, portanto, é muito tranquilo. Porque eles próprios é que vão dizer, então, pois, eu de facto, eu vou para a escola muito nervosa. Eu se levar algo comigo, eu se calhar isso ajuda-me. Ou se eu escrever uma carta para a minha mãe, por exemplo, isso ajuda-me. Portanto, eles próprios propõem-se coisas lindas, ainda por cima, que nós nunca nos passaria pela cabeça. Que a imaginação é algo que é Sim, forte. mesmo. E vão buscar, às vezes, situações muito engraçadas até do lúdico, porque nós às vezes também nos esquecemos disso, não é? Entramos na rotina e tudo isso, e não há nada melhor do que brincar com as coisas e de levar com leveza. E, portanto, eles próprios dizem, ok, eu vou fazer isto, isto e aquilo. Chegamos à sessão seguinte e vemos, funcionou? Funcionou, ótimo. Não funcionou? Não faz mal, tentamos outra. E, portanto, basicamente é estarem abertos a experimentar fazer diferente. E é tão simples como, em vez de gritar para chamar para o banho, se calhar vou combinar com ele como é que quero fazer. Pronto. Portanto, não é assim nada transcendente. A conversa. Muito. A comunicação é fundamental. Nós sabemos que os grandes desentendimentos, não é? É falta de comunicação. Não, e mais do que falta é nós não sabermos também dizer aquilo que queremos. Não é? Nós passamos muito para o outro, às vezes, a culpa, não é? Tu não me ouves, tu não me entendes, isto é tão entre casais. É assim uma As coisa. mulheres são fantásticas nessas frases. Exato. Tu nunca percebes aquilo que eu digo. Ninguém Mas não se sabe. diz. Isso é que é a questão. Aí é que está, é que ninguém sabe ler mentes. Nem maridos, nem filhos. Não vale a pena, por mais que a gente gostasse. Eles não nos sabem ler mentes. E que tal nós sermos claros naquilo que queremos? Olha, eu gostava que quando eu te chamasse para vir para o banho, tu viesses assim que eu dissesse. O que é preciso para que isso aconteça? Combinar com os filhos é tão simples assim. Ou seja, nós pomos as regras, não é? Porque os pais é que põem os limites, como é óbvio. Mas o como, o quando, sim, nós isso podemos ver com eles, não é? Que até dar-lhes para eles responsabilidade que é fantástico para crescimento. Exatamente. É uma das habilidades fundamentais que eles precisam de ter, não é?